Secretário de Estado, é um gosto tê-lo aqui. Companheiros de mesa, que eu já tive ocasião de cumprimentar nas minhas palavras introdutórias na sessão inaugural, Srs. Presidentes de Câmara, Srs. Vereadores, técnicos, demais pessoas presentes. Para mim, esta já é a terceira ou quarta vez que a Fundação Manuel António da Mota acolhe este evento. Eu quero dar 5 ou 6 notas telegráficas muito rápidas. A primeira, a importância que tem instituições como o ICVM para juntar aqui um conjunto de protagonistas que têm na vida das cidades, no urbanismo sustentável, no espaço público, a sua principal preocupação. Já por si, este fórum valeria. Qualquer que fosse o teor, o conteúdo, a forma das intervenções, o facto de estar aqui gente ligada a este problema, a esta temática, hoje, já de si, isso seria importante e valeria só por isso. A segunda nota, que é uma nota pessoal, num tempo de profundo recuo das ideologias, assim como nós temos que ter uma ideia de sociedade, nós temos que ter uma ideia de cidade. E acrescentaria, doa a quem doer. O que remete para algo que foi aqui repetidas vezes dito. Para ser consequente na ação política, enquanto decisor político, para servir a nossa ideia de cidade, nós temos de ser firmes na tomada de decisão. E há uma outra coisa que eu tenho para mim, não é apenas no que toca à política de cidades, mas à política em geral. Há coisas que demoram décadas a consolidar-se, também vão demorar décadas a desconstruir-se. Portanto, é para mim evidente. O exemplo do Porto, que eu conheço bem, sou nado e criado no Porto. Uma cidade que tem ruas do século XVIII ou XIX tem circulação viária e de automóveis do século XXI. É evidente que demorará décadas a devolver a cidade aos cidadãos, como foi aqui abundantemente expresso pelos vários intervenientes a que eu tive ocasião de assistir. A cidade é sobretudo das pessoas e esse espaço de conflito, que muito bem falava, nós temos de decidir de que lado do conflito é que estamos. Como a Europa tem de decidir de que lado é que está na guerra da Rússia contra a Ucrânia, nós temos que decidir de que lado é que nos queremos colocar. Não é? Eu lembro-me bem, enfim, parece que isto não tem nada a ver. No meu curso de Direito, na primeira aula de Introdução ao Direito, havia um manual que era, digamos, a Bíblia da Introdução ao Direito, e então começava assim: que máscara vamos afivelar no palco da tragédia? E a questão é mesmo essa: que máscara é que nós vamos afivelar? Nós temos que escolher a máscara, a persona do teatro grego que vamos querer afivelar no palco da modernidade sustentável e da política de cidades. Portanto, para mim foi muito evidente que há um caminho e que esse caminho recolhe um grande consenso em Espanha e por essa Europa fora. E percebi também, eu não sei se ainda estão aqui os nossos amigos espanhóis, que temos muito a aprender com eles e que eles já deram vários passos em frente. Nós temos, no fundo, que seguir nessa piugada e observar e copiar deles os melhores exemplos. O que remete também para outra questão, eu prometo ser muito rápido, que é, hoje existe uma política ao nível europeu de discriminação entre cidades. A questão, eu que nunca fui autarca, é o que é feito? O que é que se faz ao nível das autarquias para tirar o máximo partido das dominações? Aos vários níveis, não é? Não é só na política de cidades, não é só na questão do espaço público, mas em muitas outras dimensões, e uma que me é particularmente cara, a dimensão social, no que diz respeito à política de cidades. Essa é outra nota importante, que a Europa seja definitivamente, não é preciso ir mais longe, um espaço de partilha e que demos um passo em frente nesse trabalho em rede e de colaboração para podermos partilhar as melhores práticas. Outra questão e com isto termino, que me parece fundamental, já foi aqui abundantemente também citada. A necessidade de planear. Há um jargão na gestão que para mim é óbvio. O tempo que se gasta a planear é tempo que se poupa a executar, é evidente. Não há boa execução sem um bom planeamento prévio. A importância do reforço técnico das equipas ao nível das autarquias que estão a despertar para a pregnância e a importância deste problema no século XXI, uma vontade firme de mudança
E uma coisa que o arquiteto Baganha disse, que é talvez, isso aliás está estudado na história das mentalidades, que é a coisa mais difícil de mudar. E foi aqui dita uma coisa, e com isto termino, no fundo, como comecei, temos que ser, quando temos uma convicção firme, quando ouvimos as partes interessadas todas, isso é muito importante, saber auscultar as forças vivas da cidade, os vários protagonistas para perceber o seu sentido. Mas há uma coisa que é indeclinável para quem é eleito, que é tem de decidir contra ventos e marés. Deve decidir, evidentemente, se possível, de acordo com o consenso geral, mas se o consenso geral for, porventura, contrário àquilo que são as suas convicções mais profundas, são essas que devem prevalecer no processo de tomada de decisão. Porque se não tivermos a coragem de fazer isto, nunca vamos mudar nada. Porque não há dúvida nenhuma de uma coisa. Quando se empreende uma mudança, por muito desconhecidos que sejam os seus efeitos, por muito contrária que seja a vontade prévia das pessoas e resistente à mudança, apetece-me dizer isto. Habituem-se. E as pessoas habituam-se e mudam de hábitos e, em vez de colocarem o carro à porta de casa e em segunda fila, deixam de ter carro, usam um Uber, põem num parque público de dissuasão, utilizam transporte público, utilizam um táxi. As pessoas habituam-se. É preciso ter coragem para as fazer habituar. Obrigado.